Eu quero chamar aqui a doutora Luciana. Quero dizer que a vida dela tem me abençoado muito por meio do livro que ela vai estar falando aqui depois, por estar me ajudando a cuidar também de mim, do templo do Espírito Santo. Eu quero te agradecer, porque por intermédio da sua vida, a minha casa, as nossas refeições na nossa casa, elas têm sido alcançadas. Tanto eu quanto meu esposo, a gente está chegando aí, meu esposo já passou de 50 e eu estou chegando nos 50. Então eu disse para Deus assim: Deus, eu preciso aprender a cuidar do meu corpo e eu preciso, Senhor, que o Senhor envie amigas de aliança para nos ajudar com a alimentação, porque a gente sabe que é um grande desafio. E a doutora Luciana, ela vai trazer para você de uma forma tão simples, gente. Se preparem, viu? E desde quando a doutora Lu chegou na nossa vida, por meio de tudo que ela tem, que ela vai falar aqui, a nossa casa tem sido muito abençoada. E é claro que tudo que é bom, você quer dividir, não é? Se você tem amigas e algo está fazendo bem para você, o que você quer fazer? Você quer que as tuas amigas, você quer que todos que estão vivendo com você também compartilhem de bênçãos. Então eu quero compartilhar com vocês uma grande bênção que tem alcançado a minha casa nessa tarde. Vamos recebê-la aplaudindo ao Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja. A paz do Senhor. Que alegria estar aqui. E eu é que tenho que agradecer à pastora pelo convite. Eu confesso que eu me senti muito honrada quando eu recebi esse convite. E realmente, desde que a gente se conheceu há uns 2 anos atrás, uma pequena conversa, ali já houve uma conexão. E quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Agradeço também a Suzana. Quem aqui é Ézer? Quem já ouviu falar do Ézer aqui? Pois então, nós somos parceiras, né? Eu faço junto com ela o Ézer. Se você não sabe o que é, depois você procura ela, com certeza logo já está abrindo turma. E assim foi a nossa conexão. E hoje eu estou aqui para realmente falar de um assunto que é sim desafiador na vida das pessoas, na vida das mulheres, mas é uma responsabilidade que nós temos, esse cuidado, né, com o templo com o templo do Espírito Santo, com o nosso corpo. E antes, eu gostaria de falar um pouquinho, se vocês me permitem. Bom, eu sou nutricionista, né? Vocês vão perceber um sotaque diferente. Eu sou do interior de São Paulo, bem pertinho ali de Minas, então tem esse arrastado aqui, às vezes eu como algumas palavras, essa sou eu. Um pouco desengonçada também, não posso andar muito para mim não cair aqui. E sou casada com o Márcio, e hoje eu tenho a honra também que ele veio aqui, ele está aqui, veio de São Paulo para estar aqui comigo. As minhas 2 filhas, que também estão aqui, e essa é a minha equipe. Eu falo que eu estou apresentando a minha equipe, que são os meus maiores incentivadores. Eles é que estão comigo, eles é que me abençoam, eles é que me dão força naqueles momentos assim que eu acho que eu não vou conseguir, porque quem não tem isso de vez em quando? Quem ontem chegou aqui para baixo, achando que não fosse conseguir, um tanto de coisa, quantas vezes a gente se sente assim, né? E quando a gente tem uma família estruturada, a gente consegue receber esse apoio. Então, muito obrigada. Vocês são a razão do meu viver, de eu estar aqui, o meu porquê. A gente sempre tem que ter um porquê, e eles são o meu porquê. E hoje eu estou aqui, mas há 5 anos atrás, eu
eu estava bem perdida. Era aquele tipo de pessoa, de mulher, que eu tinha tudo. Tinha já essa família maravilhosa, estava bem com a minha profissão, tinha tudo, mas ainda sim tinha um vazio. E era dia 1º de janeiro de 2020, e eu fui para a praia. 1º de janeiro, a gente com um monte de promessas ali, e eu não era diferente. Então eu chegava, pulava as ondinhas, fazia tudo aquilo ali. Mas no dia seguinte, né, de manhã, eu lembro que eu fui para a praia e estava com a família. E ali eu olhei para o céu e agradeci por tudo isso. Como Deus era bom, como Deus é bom. Mas eu falei que eu queria o Deus, eu tinha umas amigas naquela época que elas eram cristãs e eu percebia que elas eram diferentes. Eu vim de um lugar onde tinha na minha cidade tem muito pouca igreja evangélica. Na verdade, tem poucas pessoas que creem em Jesus. É o meu próximo desafio, é voltar para lá. E naquele momento, eu pedi para Deus, eu falei, eu quero Deus dessas minhas amigas. E Deus é tão maravilhoso que naquele mesmo momento, Ele me mandou uma mensagem. E essa mensagem era uma dessas minhas amigas, me mandando um devocional e perguntando se eu gostaria de receber aquele devocional todos os dias. E aí eu entendi que eu precisava conhecer Jesus, que eu precisava conhecer o Deus daquelas minhas amigas. E aí eu fui, e realmente eu fui resgatada por Deus. E a partir daí, a minha vida começou a ser transformada. Mas eu falo que nem sempre, né? Quando a gente começa, eu sempre gosto de falar que eu fui para Jesus por amor. Eu fiquei ali, eu permaneço por amor. E glória a Deus por isso, mas a gente tem desafios, né? A gente sempre passa por processos. E naquela ocasião, eu lembro que eu cheguei na igreja e eu gostei. Mas o meu encontro, pastora, não foi no primeiro dia, né? Igual tem muitas pessoas que chegam e no primeiro dia já é realmente resgatada, já é transformada. Não, ali eu gostei. Um ambiente assim como esse, que eu estou encantada, como eu fui bem acolhida nesse lugar. Eu fui muito bem acolhida também. E eu gostei, mas naquele momento eu acho que eu mais ficava reparando como que era. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu adorei, gostei do louvor. Falava, nossa, que música, que legal, sabe? E isso me fez voltar outras vezes. Mas em 2020, quem lembra que foi o ano que iniciou a pandemia? Pois então, como esquecer, né? E naquele ano, quando entrou a pandemia, eu já estava me firmando, daí já tinha tido, sim, um encontro com o Senhor, já tinha aceitado Jesus, só que eu tive que voltar. E daí eu voltei para minha cidade natal. E lá é uma cidade bem fria. E aí eu também esfriei. Eu lembro que eu tinha acabado de ganhar a Bíblia, só que eu nunca tinha tido contato com a palavra de Deus. Nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu venho de uma família católica, mas não praticante. Casei, o meu marido era espírita. E eu sempre eu buscava em vários lugares, mas eu não encontrava. E aqui eu encontrei. Hoje eu tenho Jesus na minha vida. E hoje eu não largo. Eu continuo com a mesma fome e sede do dia que eu entrei a primeira vez. E aqui nós estamos aprofundando, estamos mergulhando, estamos indo para águas mais profundas. A palavra de ontem foi muito forte. Hoje foi maravilhoso a gente falar um pouco da criação, que é o que eu vou estar falando, compartilhando um pouco com vocês hoje. E que vocês deixem realmente esse rio fluir dentro de vocês. E que vocês também possam entender esse cuidado, o que eu vou falar aqui para vocês, que às vezes pode ser um pouco duro, às vezes a gente não quer aceitar,
mas é muito importante também. E por que eu falo isso? Eu por muitos anos, eu fui muito focada na parte física, no corpo. Talvez por ser nutricionista, né? Então eu me cobrava muito. Nem sabia que tinha as outras partes, né? Então o meu cuidado eu era obcecada realmente na parte física. Eu nunca tive problema com peso, nunca fui muito acima do peso, nem nunca fui muito magrinha. Sempre fui uma pessoa normal, mas eu me sentia cobrada. Então eu tive problemas com autoimagem, com autoestima. Para mim sair de casa era uma luta. A minha família que o diga, né? Escolhe um monte de roupa e nada estava bom. E Jesus também me curou nessa área. Um dia, essa mesma amiga que me mandou a mensagem, ela me mandou uma mensagem e eu estava naquelas crises. E aí a mensagem falava: Jesus cura a autoimagem. E aquele dia caiu, sabe? Parece que eu fui liberta daquilo ali, sabe? E eu comecei a me olhar de uma forma diferente. Assim como eu também comecei a olhar os alimentos de uma forma diferente. Eu não tinha mais, sabe aquela coisa quando a gente come, mas você sente culpa? Alguém aqui já teve esse sentimento de comer e depois se arrepender e se sentir culpada? É isso aí que engorda, vocês sabiam? Isso é que engorda, é essa culpa. Porque daí eu vivia buscando e não me achava. Estava sempre insatisfeita. E a partir daí mudou o meu relacionamento com a comida. Nessa ocasião, meninas, eu trabalhava com um tipo de dieta. Alguém aqui já ouviu falar da dieta do Paleolítico? Levantem a mão quem já ouviu falar da dieta do Paleolítico. Quem já fez a dieta do Paleolítico? É uma dieta muito boa, é um método muito bom, é uma estratégia muito boa. Mas um dia, eu conversando com um pastor, amigo, e falando a respeito da profissão, ele me perguntou. E naquele momento eu falei. E quando eu falei, eu falei que eu trabalho com grupos. E fui falando para ele da dieta do Paleolítico. Ele me olhou, acho que ele não entendeu nem o que era direito. Só que na mesma hora eu comecei a ver aqueles... Vocês lembram de uma imagem que começa com um macaquinho e vai chegar ao homem? Então era essa imagem que aparecia. E aí foi assim, foi uma mudança. Eu não sabia como me posicionar mais. Porque isso é a dieta da evolução, né? A dieta de Darwin. E eu falei, não, mas eu não acredito mais nisso. Foi tudo Deus. Deus criou todas as coisas. Nesse momento, eu me paralisei. Porque eu não conseguia mais me posicionar. Porque eu era conhecida. Nesse período foi uma época que eu fiquei bem conhecida com esse tipo de dieta. Eu só falava desse tipo de dieta, tinha grupos. E aí eu não conseguia mais me posicionar. Só vinha aquela imagenzinha ali. E também, ao mesmo tempo, eu sabia que era tudo da criação, mas eu não tinha conhecimento da palavra. Então eu falava, como que eu vou falar sendo que eu não tenho conhecimento? E foi o momento que eu realmente me aprofundei, digamos, me enfurnei, fiquei reclusa por um período e eu fui estudar. Eu fui estudar a palavra de Deus. E aí, a partir do início, parece que, assim, os versículos, eles saltavam, assim, nos meus olhos. Já bem no início, no Primeiro Testamento ali, quando Deus criou todas as coisas, ali já fala da alimentação. E assim, uma noite, Deus ele me revelou a dieta da criação, né? Porque eu falo que comer bem, né, e se nutrir é uma bênção que nós temos. É um momento que a gente tem que ter prazer. E ali Deus começou a falar comigo de uma forma simples,
mas de uma forma leve. E eu comecei a entender os alimentos da criação, a criação de Deus. Eu comecei a entender que nós precisamos nos ver de forma integral e não de forma separada. Comecei a entender que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. E como que nós queremos habitar nesse corpo? Não adianta a gente cuidar muito de uma área e esquecer da outra. Não adianta ser como eu era antes, que eu cuidava muito do corpo, mas eu não tinha o meu emocional, eu não tinha a parte espiritual. E o contrário é a mesma coisa. Não adianta eu cuidar só do meu espírito e esquecer de cuidar da minha alma, esquecer de cuidar da parte física. Então isso foi muito forte, começou a falar muito comigo. E aí eu comecei a me posicionar. Comecei a me posicionar novamente, né, em redes sociais. Comecei a ser chamada para falar em alguns lugares. E nos meus atendimentos também. Daí nos meus atendimentos eu já falava de Jesus para as pessoas que não conheciam. E isso foi maravilhoso. Mas eu também comecei a ser um pouco bombardeada. E daí vem o outro processo, né? Que daí a gente acaba ouvindo, dando ouvido para as pessoas. E muitas vezes quando a gente dá ouvido para as pessoas, a gente deixa o nosso propósito, a gente deixa de viver os sonhos de Deus por conta do que o inimigo quer colocar na nossa mente. Nesse período eu conheci o Experiência do Lar e hoje eu também sou mentora do Experiência do Lar, que é um curso maravilhoso, mas eu também comecei a me envolver muito ali e ao mesmo tempo ir deixando um pouco a nutrição por conta das pessoas falarem. Mas no final de 2023 eu fui convidada para escrever um capítulo de um livro, Sabedoria para Elas. E aí já começou a arder aquele desejo, né, do livro e de falar da alimentação. Mas eu não falei da dieta da criação nesse momento. Eu já trabalhava com a dieta da criação, que eu já vou explicar para vocês o princípio dela. Mas eu não falei, eu falei sobre saúde abundante neste livro. Só que no dia que eu fui para São Paulo, né, que foi o lançamento do livro, eu falei da dieta da criação, desse projeto. E aí ardeu muito o desejo, né, de escrever um livro. E foi quando começou, né? Foi quando começou essa ligação, né, de espírito, de corpo, de alma e de colocar tudo num papel para chegar até vocês. Na palavra de Deus, todo mundo conhece essa passagem tão conhecida, né, que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? É forte, né, gente? É forte. Mais forte ainda, vocês não são de si mesmo e foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vocês querem repetir comigo? Vamos repetir juntas? Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de si mesmos e foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. E aí eu te pergunto, como está o teu templo hoje? Como que está a tua morada hoje?
a morada do Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar na seriedade dessa passagem? Eu gosto sempre de comparar, de fazer uma analogia com a nossa casa. Com uma casa, né? Como que é a reação quando a gente entra numa casa e a casa tá bagunçada, que a louça tá suja na pia, tem sapato espalhado pela casa, bolsa em cima da mesa, que é o nosso altar. Como que é? É ruim, né? Parece que não flui. Já imaginou? Se coloca o Espírito Santo habitando numa morada desorganizada, com o tipo de comida que muitas vezes a gente se alimenta, pelos fast food, pelas frituras, pelos produtos alimentícios. Então a gente precisa começar a trazer esse tipo de consciência. E mais, né? Foram comprados por um alto preço. Vocês não são de si mesmos. Então nós estamos aqui de passagem e nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Ele nos deu tudo com tanta perfeição. Nosso corpo é perfeito. Deus nos deu tudo. E mais, daí ele ainda deu os alimentos para nós, para nutrir o nosso corpo. E o que muitas vezes nós estamos fazendo? Muitas vezes nós estamos desvalorizando. Eu falo, quando a gente pega uma coisa emprestada, quando a gente vai para algum lugar, vai para uma casa, por exemplo, emprestada, eu gosto de cuidar melhor do que as minhas coisas. Agora imagina isso para Jesus. Então que vocês possam refletir nisso. E antes de prosseguir, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Se vocês puderem, gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês e fosse pensando no que eu vou falando aqui. Pensa no que é positivo, no que é negativo e como que está a vida de vocês. Gostaria que vocês imaginassem a vida de vocês completa. E que vocês pensassem como foram os últimos meses, as últimas semanas, os últimos anos. Como que está? Como que está o cuidado com essa casa de vocês? O que vocês gostariam de melhorar na saúde de vocês? Tem alguma coisa na saúde de vocês que vocês gostariam de melhorar? Alguma parte, uma parte no corpo, na saúde, na área da saúde? Como que tá? Tem alguma dor que vocês sentem? A falta de energia? Como que vocês têm acordado? Como está a tua autoestima? Você está satisfeito com o teu corpo? Você gostaria de melhorar alguma coisa na tua saúde? Como que está a tua disposição, tua energia? Você consegue produzir bem durante o dia? Como que você acorda? Você acorda disposta? Ou você já acorda cansada? E tuas noites? Como que anda as noites de sono? Você tem dormido bem? Dorme a noite inteira? Atividades de lazer? Quantas vezes a gente tem deixado por conta da correria do dia a dia? O lazer é saúde também. A gente viver em comunhão é saúde. A gente estar sentada à mesa é saúde. E muitas vezes a gente tem esquecido isso. Você gostaria de mudar alguma atitude tua hoje? O que você gostaria de mudar? Vai pensando aí. E eu queria saber
Como que foi? Conforme eu fui falando, como que foi? As tuas respostas foram mais negativas ou positivas? Vocês gostariam de mudar alguma coisa? Todo mundo está satisfeito do jeito que está? Ou tem alguma área que vocês gostariam de melhorar? Porque assim, se a maioria, no pensamento de vocês, se a maioria das respostas foi negativa, eu sinto em lhe dizer, mas existe aí um ladrão que está roubando, matando e destruindo a sua saúde. Está dificultando a sua conquista para ter uma vida abundante. E qual que seria o impacto que você teria na tua família, na tua vida conjugal, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, se você melhorasse a tua saúde? Se você melhorasse o teu corpo, a tua performance, se você acordasse e começasse a fazer uma atividade física, você acha que você se sentiria melhor? Quem gostaria de envelhecer com saúde? Como que vocês querem envelhecer? Estava conversando ali atrás com a pastora e ela falou, eu estou cuidando da minha saúde porque eu tenho tanta coisa para fazer. Eu quero envelhecer bem. Eu quero ficar bem. Eu quero estar bem. Eu também, hoje o meu objetivo é envelhecer bem. Eu já fiz bastante coisa, eu quero envelhecer bem. Sabe, eu quero ver os meus netos, sabe? Quero curtir, quero poder brincar com ele. Às vezes a realidade, eu recebo pessoas que às vezes a pessoa não consegue brincar com os filhos. Não só por conta que está acima do peso, mas porque não tem energia. E vocês acham que essa falta de energia vem da onde? Será que é só o cansaço? Será que é o excesso de trabalho? Não, o alimento ele rouba a nossa energia também, tá? Tem uma frase que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, e esses dias atrás até passou ela ali na internet e ela ficou muito marcada porque é uma verdade muito grande, né, que fala: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e hoje eu não posso entregar a mensagem. Todo mundo já ouviu essa mensagem? Já viu? Já passou ali? Conheciam? Gente, isso é muito forte. É muito forte, porque Deus, ele nos confia um corpo e um propósito. E como se a gente não cuidar do nosso corpo, como que nós vamos viver esse propósito? Cada uma de nós aqui, nós temos uma missão, nós temos um propósito. Eu não sei qual que é a tua, eu sei qual que é a minha, mas você deve saber qual que é a tua. Pode ser que a tua seja ser mãe, cuidar dos filhos. Pode ser que a tua seja pastora, que vai levar mensagem para tantas pessoas. Você pode ser um evangelista. Cada um de nós temos um propósito, nós temos uma missão. E como que nós vamos carregar? Como que nós vamos levar Jesus para essas pessoas? Então, é muito forte essa mensagem. E em João 10, eu amo essa passagem, né? O ladrão, ele não vem senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio e ele quer que você tenha uma vida e uma saúde abundante. Isso é uma promessa nas nossas vidas, na minha e na tua vida. Que nós tenhamos uma vida abundante. Então, vida abundante é uma promessa para todos nós, em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos contemplar essas áreas da nossa vida. Quando eu falo em saúde abundante,
Eu gosto muito de falar de 3 pilares, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas eu queria comentar com vocês que quando eu iniciei a minha caminhada ali na igreja, que eu comecei a me aprofundar um pouco mais, e eu lembro que eu ia nos cultos, e eu sempre fui muito questionadora. Quando eu aprendi a estudar a palavra, eu sou muito questionadora. Eu gosto muito de realmente estar estudando e estar perguntando. E eu lembro que era muito comum falar muito dos vícios, né, de bebidas, de drogas, de prostituição, de pornografia, adultério. E eu sempre me perguntava, mas por que não tá, quase não se fala da gula? E a glutonaria tá na palavra de Deus. Mas ninguém fala do açúcar, que o açúcar vicia tanto quanto a cocaína. Quem já viu aquela figurinha que é o cérebro, que mostra o vício, né, da cocaína e do açúcar? E que o açúcar ele destrói, ele vicia muito mais do que a cocaína. É lógico que eu estou fazendo uma comparação aqui, né, meio que drástica, porque a gente sabe que a cocaína é uma droga ilícita, então a gente tem mais dificuldade a ela. Agora, o açúcar, ele está no nosso altar, que é a nossa mesa. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes vocês podem estar matando a família de vocês à mesa, com a comida que vocês preparam ali? Isso é sério. É muito sério. Que muitas vezes o que a gente está colocando à mesa, no prato dos nossos filhos, nós vamos estar adoecendo eles. E aí eu me perguntava muito por quê, né? Por quê? E daí tem aquele termo que também todo mundo conhece, que todo crente, que o crente, tudo que ele não bebe, ele come. Que o crente, ele sai do culto e ele vai para a pizzaria. E às vezes ele vai para a pizzaria e ele come muito. Ele come, muitas vezes, para preencher algo que não é fome. Quem gosta de ir em rodízio? Quem vai em rodízio? E qual é a mentalidade que vocês chegam no rodízio? Eu vou no rodízio e eu vou fazer o meu dinheiro valer a pena. É ou não é? E aí você tenta fazer o teu dinheiro valer a pena. Sabem quem vai pagar a conta, né? Rodízio de sushi, rodízio de pizza, rodízio de carne. Gente, rodízio é uma fria, tá? A conta uma hora chega. E essa conta ela pode vir com juros. Vocês já pensaram que ela pode carregar junto aí uma diabetes, uma hipertensão, uma gastrite? Então pensem que o que a gente faz hoje vai refletir lá na frente. Aí pode ser que vocês se lembrem de mim. Ah, ela é radical? Não, eu não sou radical. Quem me conhece sabe que eu não sou radical. Eu sou uma pessoa que eu faço de tudo. Eu vou de vez em quando em rodízio. Mas eu já não gosto por conta desse pensamento aí. Sabe, que fica passando tudo. Mas eu como de tudo. Mas eu sei, entendeu, o que me convém. O momento de parar. O momento de saciar. A gente precisa começar a escutar os sinais do nosso corpo. A gente precisa aprender a governar as nossas vontades. E a glutonaria,
ela é o excesso, que são as obras da carne, que nos afastam do reino de Deus. Então a gula, ela é um pecado aceito pela sociedade. Nós aceitamos esse pecado e não deveríamos. A gula, eu até esses dias fiz uma postagem ali falando da gula, que a gula a gente está falando aqui na comida, mas a gula ela está em outras coisas também, né? Ela está na compulsão por compras, nas redes sociais, ela está em tudo. É que aqui a gente vai focar realmente no alimento, mas a gente precisa saber o que nós estamos colocando no nosso corpo. Se é para saciar, que tipo de fome que você está querendo saciar? Porque isso ele vai desencadear uma disfunção ali na frente. E daí vai atrapalhar a tua alma, a tua mente. Então, quando a gente fala de glutonaria, que a glutonaria ela é um pecado, que é um pecado aceito, a gente costuma falar muito de pecadinho e pecadão. Então, ela é um pecado, assim como a gente talvez comete numa prostituição, num adultério. Então começa a colocar. Não acha que ele é uma coisa socialmente aceita, porque para Deus não é aceito. Deus ele quer que você cuida do corpo, do templo que ele te deu. Então é uma forma da gente honrar a Deus, é uma forma de gratidão a Deus. A primeira queda da humanidade, que já foi falado isso aqui hoje, ela envolve a comida. Eu falei a imagem, quando a gente comecei a fazer uma dieta, na segunda-feira. Toda segunda-feira é o dia de começar uma alimentação saudável. É ou não é? Quem começa a dieta segunda-feira? Você vai lembrar no domingo à noite, depois que você saiu do culto, que você foi na pizzaria, ou no rodízio de sushi, ou no sanduíche. Daí você lembra que no dia seguinte é segunda-feira. E aí você fala, amanhã eu começo. Mas aí chega quarta-feira. E aí tem as reuniões do GPS. E aí a anfitriã, ela quis agradar vocês. E ela fez um bolo todo recheado. E ainda é quarta-feira, não é nem final de semana. E aí o que acontece? É a imagem, igual aconteceu lá no início com a Eva, que ela foi seduzida pela imagem da comida. A gente é seduzida muitas vezes com esses prazeres. A comida ela gera um prazer, mas é um prazer momentâneo. Porque se você iniciou uma dieta na segunda-feira, firme, eu vou começar, dessa vez vai, e na quarta-feira você foi seduzida por um alimento, por uma comida, por um doce, eu tenho certeza que você vai, na quinta-feira de manhã, acordar com uma culpa. E culpa é muito ruim. A gente sentir culpa é muito ruim. Adoece a alma. Então, eu não estou falando que ninguém não pode comer uma torta deliciosa que a anfitriã fez. Mas saiba como comer, quando comer, por que comer. Comece a governar as tuas vontades. Eu adoro falar, seja o patrão das tuas vontades. Não deixa a comida te escolher. Começa a escolher as comidas. Como que vocês estão? Quem escolhe vocês? Vocês escolhem a comida? Pai, quem aqui? Vão acordar. Quem aqui escolhe a comida? E a comida que escolhe vocês? Quem deixa a comida escolher vocês? Quem é dominado pela comida aqui? É a grande maioria, né? E às vezes a gente coloca desculpa.
A gula é um vício, é uma compulsão e ela vai acabar te tirando do teu propósito. Então, comer além da necessidade por impulsos emocionais ou hábitos descontrolados, ele nos rouba o domínio próprio. Então, ele substitui aquela alegria momentânea por uma ansiedade. E daí, muitas vezes, a gente se torna refém do nosso estômago. Então, isso é forte, isso, né? E quando a gente para e pensa que, às vezes, comer deixa de ser um ato de honra e gratidão, pesa. Pesa, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele. Então, se você no domingo à noite louva a Deus, ora, pensa no que você vai colocar dentro do teu corpo na segunda-feira. E aí, gente, não tem como a gente ensinar a estratégia, não tem como eu falar do livro Dieta da Criação, que é o que está ali, não tem como eu falar de saúde abundante, se a gente não começar a contemplar essas 3 áreas que eu falei e que eu vou falar bastante aqui, que é o espírito, a alma e o corpo. Né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E esses 3 juntos, eles têm que ser contemplados, eles têm que estar sempre em harmonia, eles têm que estar em equilíbrio. E eu sei que vai ter momentos que a gente vai estar mais com intimidade com Deus, que a gente vai estar mais espiritual e dando menos atenção para a parte do corpo. E é hora da gente buscar o corpo. E o contrário é a mesma coisa. Se eu estou muito ligada no corpo, eu preciso ir mais para o meu espírito. Então, a gente precisa começar a deixar essas 3 áreas equilibradas. Eu falo que eu tenho esse chamado, tenho essa missão que eu quero carregar comigo, que a gente trazer as mulheres, né, ensinar as mulheres a voltar a esse plano original de Deus, a ter consciência. A gente fala muito isso no Ézer, voltar às origens, resgatar, restaurar. E é sobre ter essa consciência de corpo, alma e espírito. Porque não adianta eu só cuidar do corpo, não adianta só eu cuidar do espírito e não adianta eu só cuidar da alma. A gente tem que cuidar dos 3 por inteiro. Eu não sei por que nós temos esse hábito de separar. Deus fez os 3 juntos. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos espírito, alma e corpo. Os 3 têm que estar integrados. Muitas vezes, para a gente cuidar dessas partes de forma integral, nós vamos ter que voltar às nossas origens, começar a desconectar um pouco, desconectar desse bombardeio que nós assistimos todo dia, que a gente abre o Instagram e já vê tantas coisas e a gente começa a se comparar, de pegar realmente dietas malucas e começar a fazer até na quarta-feira, sabe? Vamos parar e vamos tentar ouvir um pouco mais o nosso corpo, ouvir um pouco mais a parte espiritual, voltar realmente à nossa origem, restaurar essa origem. Hoje as coisas estão muito fáceis. Hoje a gente abre o celular e com um toquezinho a comida chega na nossa casa. Nós temos o iFood, que é tão mais fácil, né? A gente pedir uma comida pronta do que a gente preparar a nossa comida. É tão bom, como foi falado aqui ontem, Deus, Ele conversa tanto com a gente quando nós estamos lavando um alimento, cozinhando uma comidinha gostosa para a nossa família, arrumando a mesa. É no simples. Jesus é simples. E Ele gosta
de falar nas coisas simples. A gente fica muitas vezes esperando algo extraordinário e ele está no ordinário de todos os dias. Às vezes ele vai falar com você quando você estiver descascando uma batata. Então começa a prestar atenção nesses detalhezinhos. E agora eu vou começar a falar dos 3 pilares da vida abundante, que é a primeira parte do meu livro Dieta da Criação. O livro Dieta da Criação, eu dividi ele em 2 partes. Então, a primeira parte, eu falo desses 3 pilares que a gente precisa contemplar, que a gente precisa entender. Então, eu falo um pouquinho a respeito do espírito, falo um pouquinho a respeito da alma, e daí eu vou para o corpo, para a nutrição, para a alimentação. E daí, a segunda parte do livro, eu falo da parte prática, que é a parte da dieta. Tem alguém aqui que já fez a dieta da criação? Cadê a Zézer? A gente trabalha a dieta da criação, a parte prática, os 21 dias. No livro, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, ele tem para ajudar quando a gente chega na parte da dieta, nos primeiros 21 dias, tem um devocional. Esse devocional é para fortalecer vocês. E essa semana eu fiquei tão emocionada, aliás, a gente fica muito emocionada com os testemunhos, né? Nos nossos grupos, eu acabo o grupo, eu continuo mais um pouquinho ainda mandando os devocionais, né? Que daí eu mando todos os dias. E daí uma irmã ali falou, acho que eu fiquei 2 dias sem mandar, né? Porque a gente vai diminuindo também. E ela falou, meu Deus, está fazendo tanta falta. E eu fiquei feliz, porque eu falei, jura? Tipo assim, a minha avó chata, mole, que eu e a Suzana toda elétrica e eu, né, mais calminha. E ela falou, faz muita falta. Então, é muito bom a gente ouvir, assim, sabe, esses testemunhos de saber que está fortalecendo a pessoa, que dá força. Porque, de repente, você está ali naquele meio desanimada e daí vem a mensagem, que é uma mensagem que vem de Deus e que trabalha realmente o coração. Agora, mesmo também, eu não sei se a Andréia está aqui ou se ela já foi embora, mas ela falou que ela veio aqui para mim fazer uma dedicatória no livro dela, porque o livro reacendeu uma chama na vida dela. E ela também é nutricionista. Eu falei, carrega a missão também. Vamos juntas, né? Porque é uma missão que a gente tem para passar para as mulheres, para conscientizar, né, essa importância tão grande, para a gente não deixar descartado. Porque Deus se agrada quando a gente cuida do nosso corpo. E esses 3 pilares, nós temos essas 3 áreas que eu já falei, espírito, alma e corpo, 3 órgãos vitais no nosso corpo, na parte do corpo, que funcionam involuntariamente, que é o intestino, o coração e o cérebro. O intestino, o corpo, o coração, a alma e o cérebro, a parte espiritual. Que são 3 fontes de governo que estão dentro da gente. O intestino trabalha com as nossas vontades, o coração trabalha com as nossas emoções e a mente, muitas vezes, com a racionalidade, né? Quando a gente fala de espírito, eu vou falar pouco aqui, porque nós temos a nossa pastora que ontem falou maravilhosamente, que tem autoridade. Mas quando eu penso em espírito, é a gente estar um relacionamento com o Senhor. É a gente manter o relacionamento com o Senhor. É a gente estar com a espada o tempo todo. É a gente ter a comunhão. É a gente ter aquele momento no secreto. Eu adoro falar, né? A Bíblia, ela é eficaz. Eu gosto de falar que ela é poderosa e eficaz. Ela fala com a gente todos os dias de forma diferente. Então, que a gente possa ter comunhão com a palavra de Deus. E essa é a parte espiritual. Se a gente não tiver essa comunhão, a gente vai enfraquecendo também o espírito. Então, que essa palavra de Deus, ela possa ficar cada dia mais viva e
poderosa, que ela possa falar com vocês todos os dias, porque é nela que a gente se fortalece, é nela que a gente se mantém sensível aos sinais do Espírito Santo. Já a alma, que é o coração, que são as emoções, que é o centro das nossas vontades, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Ela é aquela conexão, né, entre o corpo e a alma. Então, tudo que acontece, né, no nosso corpo passa, né, pela alma e chega no espírito. Então, eu falo, a alma, ela seria mais ou menos um filtro. Então, a alma é uma parte que a gente precisa ter muito cuidado com ela. A gente precisa guardar muito ela. É aquela que fala, tipo assim, você não vai conseguir. Isso não é para você. É o inimigo, ele ataca na alma, nessa área. Então, a gente precisa cuidar muito dela. É que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se a mente está confusa, as emoções se desequilibram e o corpo vai sentir o reflexo. Por isso que cuidar da alma é proteger todo o restante. Representa a identidade individual, a personalidade de Deus, que Ele colocou em cada uma de nós. Hoje nós vimos aqui também que nós somos únicas, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, que nós somos a criação de Deus e cada um tem o seu DNA. E Deus, Ele é um arquiteto perfeito. Ele é o arquiteto perfeito. Ele nos desenhou perfeitamente, com as nossas características, com as nossas funções, com os nossos propósitos, com a nossa missão. Então, Ele colocou um pedacinho dele em cada um de nós. Quando Ele deu a vida para o homem lá no Éden, né? Ele se tornou um ser vivente. Em hebraico, ser vivente é traduzido como alma vivente. E daí, né, tem o salmo: todo ser que respire, louve ao Senhor. Isso significa que dentro de nós tem essa parte que sente, que decide, que pensa, que se expressa. Tudo passa pela nossa alma. Começa na dor, né? Quando a gente aperta alguma coisa, quando a criança coloca o dedinho ali e sente aquela dor, tudo vai refletindo. E por isso, nós precisamos guardar o nosso coração, porque nele a gente guarda os sentimentos. Nele é que vai nascer as nossas atitudes, atitudes boas e atitudes ruins. É o que alimenta o coração, muitas vezes são as palavras negativas que a gente escuta. O que eu já falei, a comparação, uma notícia. Quando a gente recebe uma notícia, como que a gente fica? Então, se a gente não cuidar, se a gente não fizer uma entrega, não entregar tudo para Ele, vai acabar refletindo no corpo. O contrário também, tá, gente? O corpo também reflete na alma, nas emoções. Os dois são verdades, né? As palavras negativas intoxicam a alma e enfraquecem o coração. Então, por isso que é tão importante a gente se firmar, permanecer e não dar ouvido para essas palavras. Pedir para que Deus, Ele remova essas palavras. Se vocês escutaram alguma palavra negativa, que muitas vezes pode estar impedindo você de seguir adiante, que está causando algo em você. Eu falo que é tão forte o que a gente recebe às vezes na infância, na época de escola. Por exemplo, quem tem problema de peso, você é gorda, baleia assassina, não sei como que chama aqui, mas lá na escola das meninas era isso. Elas tinha até musiquinha, saco de areia. Palavras que às vezes os nossos pais colocaram na gente.
E isso muitas vezes está nos impedindo de seguir à frente. E muitas vezes eles não sabem. Eu costumo falar que a minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela colocou muita coisa na minha cabeça. Tipo assim, você não consegue, isso não é pra você. Me chamava de burra, sabe? E isso eu carreguei por muito tempo. E eu já liberei o perdão para ela. E o perdão, ele é muito forte. Então, se vocês têm algo que carregam com vocês essas palavras negativas, que está impedindo você e que isso vai influenciar no teu corpo, libera perdão. Começa a pensar por outro lado, que Deus te ama. Deus ama você do jeito que você está. Quando eu falo que Deus ele ama você do jeito que ele está, eu não estou falando para você continuar do jeito que você está. Ele vai te amar. Ele ama todos. Mas ele ama quem cuida do templo dele. Ele não quer ver você se descuidando, se jogando, muitas vezes numa depressão. Ele quer te levantar. Tá? Então, pensem nisso. E guardem o coração de vocês. Porque é fundamental para a nossa saúde. Porque assim como a gente imagina, na alma, assim ela é. Ansiedade, compulsão, depressão, autoestima, os distúrbios alimentares, o medo, o estresse, é tudo doenças da mente. Tudo doenças da alma. Elas desencadeiam. Então, tudo que a gente recebe vai acabar refletindo em doenças. Em doenças, em cobilâncias. Quantas vezes a gente abre a geladeira, mas a gente não está com fome. Mas você precisa preencher alguma coisa. Sabe como que chama isso? É uma compulsão, é um distúrbio alimentar. Que vem de um vazio e que você está tentando preencher com a comida. Só que a comida não vai preencher esse vazio. Pelo contrário, ela vai te deixar mais doente. Estresse. Esses estados, eles liberam estresse. Tá? Então, Mateus fala, né? Pois a boca fala o que o coração está cheio. E o oposto também é verdade. E isso é muito real na nutrição, na ciência, na saúde. Quem já ouviu aquele termo, se o coração cala, o corpo fala? Engole sapo, cala o choro, não sabe dizer não. A gente muitas vezes não sabe dizer não. E é assim para tudo. E daí você tá cansada, estressada, mas você não consegue falar não. E isso vai afetar o teu corpo. Ele vai afetar em doenças. As doenças, quando eu falo dessas doenças da alma, que a gente cala, dermatite atópica, psoríase, alopécia, que é queda de cabelo, rosácea. Todas essas doenças, se alguém identificou, se alguém tem alguma dessas doenças, pode ter certeza que tem alguma coisa calada aí, tá? E o contrário também é diferente, gente. A alegria faz bem à saúde, mas o espírito abatido, ele faz secar os ossos. Então, mesmo nos dias difíceis, todos nós temos dias difíceis. Todos nós. Mas a gente precisa aprender com esses dias difíceis. Nós não podemos descartar nada. Nós não podemos descartar o período de dietas que nós fizemos, dietas erradas, que depois fez você talvez engordar mais. Nada do passado é descartado. Pelo contrário, a gente tem que trazer e aprender com os erros e aprender com a fraqueza. É na fraqueza, né, que a gente se aperfeiçoa. Então, que a gente possa
mesmo nos dias difíceis, mesmo nas dificuldades, dai graça. Em tudo, dai graça. E alegrai. E agora, finalmente, será que eu já tô no meu tempo? Tá, vou correr aqui. O corpo, gente, que é o intestino, as vontades. Quando a gente fala de corpo, tá automaticamente ligado ao nosso intestino. O nosso intestino, ele está relacionado com as nossas vontades. Por quê? Porque é no intestino. Quem já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Todo mundo, né? Às vezes eu falo que ele é até o primeiro. Por quê? Porque é no intestino que a gente produz os hormônios e os neurotransmissores, como a serotonina, que é o hormônio da felicidade, como o hormônio, por exemplo, da grelina, a leptina, que é da fome, da saciedade. Então, é tudo produzido no intestino. Então, a gente precisa cuidar bem desse órgão tão importante. Alguém tem problema de intestino preso aqui? Então, não é normal a gente ficar mais do que um dia sem ir no banheiro, tá? Tem um termo que a gente gosta de usar na nutrição que fala que a gente não pode ficar enfesados. Porque dá um mau humor, não dá? Quando a pessoa fica muito tempo, eu tenho pessoas que ficam uma semana, 8 dias sem ir ao banheiro. Não é normal. Não é normal. E aí você vai ficar enfesado. E aí de quem estiver perto de você. Gente, eu gosto de falar que o inimigo tem 2 áreas que ele ama e que ele tem atacado muito: a família e a comida. O corpo, através da comida, da preguiça, da gula, da glutonaria, que é o excesso, que é quando a comida realmente ela ocupa o lugar de Deus. Que eu vou falar mais uma vez: quem consegue controlar a comida consegue controlar qualquer outra coisa. Então, se você conseguir, é tão bom quando a gente chega, por exemplo, no sábado ou no domingo e que você conseguiu cumprir. Ou às vezes a gente tem alguns desafios, algumas estratégias, eu gosto de falar sempre em estratégia, que a gente precisa ficar sem alguns alimentos por um período, para aprender a escutar os sinais do nosso corpo. E quando você consegue, porque é fácil falar, né? Eu não consigo ficar sem o açúcar. Eu não consigo ficar sem o café. Eu não consigo ficar sem alguma coisa. Já está começando errado, porque já está com não na frente. Você consegue todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós temos um Deus que te fortalece. Então a gente já começa com essa coisa errada. E quando você consegue passar dessa etapa, que você consegue controlar esse inimigo, essa comida, pode ter certeza que você consegue controlar qualquer outra coisa na tua vida. Olha o poder que a comida tem nas nossas vidas, o controle que ela tem nas nossas vidas. Então, seja o patrão das suas vontades. E outro lugar, outro pecado que o inimigo está pegando e que nós estamos errando é a preguiça. A preguiça. A preguiça é o pecado que paralisa. Ela nos rouba a disposição e ela nos impede de cuidar do nosso corpo. Por exemplo, o despertador toca um pouco mais cedo, porque você resolveu começar a ir na academia, você baixa a mãozinha ali, né, no sininho, né, para dormir 15 minutos. Às vezes você não acorda, você olha para o tempo, hoje está chovendo, então eu não vou não. Então a preguiça, ela é uma desculpa que nós estamos dando o tempo todo. Eu falo que ela aparece disfarçada de cansaço. Às vezes a gente fala que está cansada e não é cansada. É uma desculpa que você está dando para você mesma. Tá? Então, quem é bom em dar desculpa acaba não sendo bom em nada. Quem tem preguiça, quem dá desculpa, que não faz o que precisa ser feito, não vai ter as promessas de Deus.
não vai cumprir o propósito de Deus. Então pensem na preguiça de cozinhar, na preguiça de preparar um alimento, na preguiça de às vezes até ir no supermercado. A preguiça está te paralisando. Então começa a pensar nisso e vamos começar a levantar. Quando eu falo de comida, alimentos da criação, comida da criação e produto alimentício, muitas pessoas me perguntam, tá, mas o que é comida de verdade? O que é comida da criação? É simples. A criação de Deus. Deus fez todas as coisas. Por exemplo, a fruta, ela seria o doce perfeito. Quando Deus nos criou, eu falo que ele é o arquiteto perfeito, que o nosso corpo, ele tem todos os órgãos. E nunca foi mudado isso. Até hoje, o nosso corpo continua o mesmo. Quem faz, por exemplo, medicina, nutrição, que tem aula de anatomia, vocês vão perceber que nada foi mudado. Só que cada dia tem mais doenças. Vocês concordam que cada dia as pessoas estão mais doentes? O que mudou? Eu não gosto nem de falar alimento industrializado, é produto alimentício. Porque alimento é da criação, é de Deus. Produto não. A partir do momento que o homem colocou a mão, ele estraga tudo. O produto alimentício é aquele produto que você vai no supermercado, que você pega e que você vai ler o rótulo e que você não consegue falar o nome que está atrás. Você não consegue pronunciar o que tem naquele produto. E se você não consegue pronunciar os nomes que estão nesse rótulo, o teu corpo também não consegue processar. Ele não reconhece esse tipo de substância. Já os alimentos da criação, ele foi feito com tudo. Deus, além dele nos fazer perfeita, ele deu os alimentos perfeitos da natureza. E mais, ele nos deu com cores, com texturas, com sabor, com os nutrientes que são compatíveis com as nossas células. Então, quando a gente come, por exemplo, um alimento amarelo, ele tem uma função no nosso corpo. E nós estamos jogando isso fora. Estamos trocando isso por esses nomões, por essas palavras difíceis. Eu sempre gosto de falar a respeito do leite ou do pão. Eu tenho até no meu Instagram também um pão que ele fez aniversário. Nós cantamos parabéns no aniversário dele. Ele fez 2 anos. Gente, é um pão de forma desses que está na nossa mesa. E esse pão, ele não embolorou, ele não se desfez. Eu lembro que na mesma época tinha aqueles pãozinhos que a gente compra no supermercado mesmo, mas pãozinho, sabe, pãozinho de leite? Esse aí, ele embolora em 2, 3 dias. O pão de forma, façam um teste. E o leite de caixinha? O leite de caixinha, que fica na prateleira do supermercado. Fica na prateleira do supermercado por 6 meses, fora da geladeira. Na minha época, as minhas filhas tomavam leite que vinha da vaquinha. Lá na minha região, no interior, vinha no latão. Quantas vezes eu derrubei o leite, porque tinha que ferver, sabe? O leite, e daí eu deixava cair tudo. Hoje, as pessoas que são intolerantes à lactose, porque é uma moda, hoje todo mundo tem alguma intolerância, às vezes eu mando tomar um leite cru, que é o leite da vaquinha feliz, e a pessoa não acontece nada com ela. Por quê? Vocês acham que a pessoa está com alergia ao leite ou ao que tem adicionado no leite? Tá? E eu costumo falar que cada refeição de Deus tem que ser um ato de gratidão. Só que por isso que a gente precisa voltar à criação, voltar à forma original, com saúde, com propósito. Só que nós temos o engano do bem-estar. É ali, né? Eu falo, é o inimigo.
que está ali colocando, que é a indústria, tem duas coisas que ganham, a indústria farmacêutica e a indústria alimentar. Então, um ganha, né, para você comprar o alimento gostoso, falsos saudáveis, porque a gente compra achando que está saudável. Quem usa alimento light aqui? Todo mundo compra alimento light. Vocês compram um alimento light por quê? Porque acha que faz menos mal, que tem menos gordura, que vai emagrecer. Mas os alimentos light é uma enganação, tá? Então, se tiver que usar, sei lá, um requeijão, usa o requeijão integral. Leite, usa o leite integral. Iogurte integral. Esquece light, diet. Diet para quem é diabético, ok. Lac free, tá? Que isso tudo é obra do inimigo mesmo. É só a indústria que ganha. A indústria alimentícia, ela te deixa doente. E a indústria farmacêutica, ela ganha com a tua doença. A verdade, ela é simples. Tudo que Deus criou é bom. Então, nós precisamos voltar ao plano original. Restaurar corpo, alma e espírito. No plano original de Deus, em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fez todas as coisas, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore em que há fruto servirá para mantimento. E depois do dilúvio, ele ainda deu a proteína, né, que ele deu aos animais. E ele viu que era bom. Então Deus criou toda a natureza perfeita com esses nutrientes para nos curar. Então vamos começar a resgatar essa natureza. Vamos resgatar o que o homem tem distorcido desse plano original. Vamos voltar a comer os alimentos da criação. Não vamos mais trocar por esses produtos alimentícios. Tá? Voltar à origem é voltar à saúde. Restaurar é voltar à origem. Tá? Então vamos começar a restaurar a nossa saúde. Ter energia, sentir o sabor da comida, essa comida de verdade. Começar a ter conexão com o nosso corpo. Começar a reconhecer os sinais que o corpo dá. Reconhecer essa obra-prima da criação dentro de você. Lembrar que cuidar do corpo é um ato de adoração a Deus. Não adianta a gente cuidar de uma parte, mais uma vez eu falo, e não cuidar de outra, tá? Se a gente cuidar muito de uma, outra parte vai ficar doente. E aí você não vai conseguir entregar aquela mensagem, você não vai conseguir cumprir o seu propósito, porque você vai estar cansada, você vai estar sem energia, sem alegria. Então vamos começar a substituir o que é bom. E deixar realmente essa obra do diabo disfarçada aí de coisas saudáveis. Nós somos criadas à imagem e semelhança de Deus. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Jesus é que deve ser o nosso exemplo. E Ele está aqui e Ele quer restaurar a tua saúde. Quem precisa restaurar a saúde aqui? Quem precisa melhorar alguma área da vida aqui? Vamos ter Jesus como exemplo. Não vamos ter a moça bonita da internet, que tem um corpo perfeito. Vamos ter o modelo que interessa. É nele que nós temos que espelhar. É para ele que nós temos que olhar. E ele quer que você cuida do teu corpo. E te trazer de volta para esse plano original. E agora que eu cheguei na parte prática da dieta da criação, do livro, vou deixar essa curiosidade para vocês ali. Os livros estão ali fora, depois eu vou estar ali fora também. Essa segunda parte, que são eu divido ela em 4 partes, né, da parte prática, que daí tem a restauração, a fase da restauração, da conquista, da cura e da libertação. Essa parte do livro, ela estava toda formatada, eu já sabia tudo que eu ia fazer, e um dia, à noite, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre o livro de Neemias,
Eu não entendi, eu não tinha lido ainda o livro de Neemias, e eu comecei a ler o livro de Neemias, e ele começou a falar comigo a respeito da restauração dos muros de Jerusalém. E aí foi me trazendo toda a questão do nosso corpo, dessa restauração, que a gente tem que começar, sabe, de dentro para fora, e falando da boca, e foi explicando tudo, e que é onde eu comecei, que saiu essas 4 fases, né? Que é a restauração, que é a gente voltar à origem. Então, essa parte da restauração, eu falo um pouquinho, a gente faz uma limpeza para realmente voltar a essa origem. Depois, uma grande parte, isso tudo tem ali um modelinho de dieta para vocês seguirem. Daí tem a parte da conquista, que é quando a gente começa a criar os novos hábitos, e ali eu falo também muito ali da questão da nutrição, relacionado também com os propósitos de Deus. É a maior parte ali dessa parte prática, a gente está na conquista, quando a gente começa a ter esse reconhecimento mesmo do corpo, começamos a fazer atividade física, então está toda nessa parte da conquista. Aí a cura, eu falo um pouquinho a respeito da gente tratar mesmo do corpo e da alma, falo um pouco a respeito do jejum intermitente associado ao jejum espiritual, quando a gente consegue unir essas duas partes, é maravilhoso. O espírito agradece, o corpo agradece. Então, quando a gente aprende a usar essas duas estratégias, é maravilhoso. E a libertação, que é a gente aprender a fazer as escolhas conscientes. Então, cada fase é um passo. É um passo para você conquistar essa vida plena, para você conquistar essa saúde abundante. Eu tenho um canal ali do YouTube, eu fiz faz pouco tempo, e fiz para ajudar as pessoas também que estão fazendo a dieta. Então tá ali tá tudo bem explicadinho. Acho que é Lu Nutrição também. Então eu explico todas as fases que tem ali, falo um pouquinho a respeito da dieta. Então vocês podem estar acessando ali também. E eu queria, pastora, dá tempo de eu fazer mais uma? Tá. Eu queria que, se possível, fazer uma reflexão aqui com vocês, mais uma reflexão. E agora, nesse momento, se você puder se levantar. Se você quiser fechar teus olhos, se você quiser se ajoelhar, quero te dar essa liberdade para você se sentir à vontade agora. Tem uma passagem que eu gosto muito, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e a procura com diligência até encontrá-la. Eu gostaria que, neste momento, se você puder estar de olhos fechados, que você pedisse para Jesus te visitar aí neste lugar, que ele pudesse acender uma luz dentro de você, que ele pudesse ser a luz dentro de você, e que ele pudesse começar a mostrar as coisas que estão fora de lugar, que ele fizesse você enxergar tudo que não está dentro dos princípios dele, tudo que você precisa achar aí, porque muitas vezes nós estamos perdidas, assim como essa mulher que precisou, né, acender a candeia, varrer a casa e procurar. Quando a gente perde algo valioso, nós queremos achar. E hoje eu queria que você pensasse o que está perdido aí dentro de você. O que você foi perdendo ao longo do tempo. O que se perdeu?
O que você deixou para trás? Aonde que você está se descuidando? Foi tua energia? Tem perdido essa energia? Essa vitalidade? Cuidado com a saúde? O zelo pelo corpo? A disciplina? O domínio próprio? A conexão com Deus? Muitas vezes nós estamos perdendo a conexão com Deus. E muitas vezes a comida está atrapalhando essa conexão com Deus. Ela nos rouba essa energia. E ela tira até isso de dentro de nós. O que está perdido aí? Foi algo que você recebeu lá no passado e que está te remoendo e que você não consegue seguir para frente. Essa comida que tem falado mais alto. Às vezes você está prestes a ficar diabética. Você está já com sobrepeso. E às vezes não. Você só está sem energia. Às vezes você está com falta de peso. Você está magra demais. Você está com anemia. E tudo isso pode ser uma disfunção que está aí. Que está perdido dentro de você. Talvez você já procurou respostas em lugares, no Instagram, na televisão, na Netflix, em fórmulas prontas, nas dietas da moda, dietas milagrosas. Nessas expectativas externas, você está colocando a tua vida numa expectativa que não é real. E eu queria que você encontrasse essa verdade que está dentro de você. Eu queria que você começasse a encontrar ela, assim como essa mulher da parábola, que ela acende essa luz, ela acende essa candeia, ela acende essa luz, essa consciência, e ela começa a varrer os excessos desses pesos que foram se acumulando, o excesso da comida que está se acumulando, que está intoxicando o teu corpo, e que você está deixando de viver os planos de Deus. Começa a buscar dentro de você, começa a achar essa sujeira que está dentro de você. Muitas vezes está nos nossos relacionamentos, e isso está te fazendo buscar em outras coisas, mas você não vai encontrar. Então que você possa buscar com diligência tudo aquilo que Deus valoriza em você. Começa a valorizar o teu corpo. Começa a tratar ele com honra, com gratidão. Agradeça todos os dias pelo corpo perfeito que Ele te deu. Pensa que você vai habitar o Espírito Santo e que você precisa receber Ele da melhor forma. Ele tem que ser feito com amor, com temor, com louvor, com adoração, com gratidão. É para Ele. Tudo que a gente faz tem que ser para Ele. Pensa nisso. Pensa que você quer receber Ele da melhor forma. Deus, Ele se alegra quando nós cuidamos do templo dEle. Deus é um Deus de ordem. E Ele quer ver o teu corpo em ordem. Ele quer ver o templo limpo. Ele quer ver o templo leve e disponível para Ele. O nosso corpo, ele não pode ser um depósito. Ele tem que ser um lugar para o Espírito Santo habitar. Ele tem que ser um lugar para o Espírito Santo habitar. E aí, no versículo 9, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, pois eu achei a dracma perdida.
E eu gostaria que você achasse o que está perdido dentro de você. E você vai achar, eu tenho certeza que você vai sair aqui dessa noite pensando o que você pode fazer para você melhorar esse tempo, essa morada. Que você possa pensar com carinho. Que você possa levar isso com você. Eu queria falar, a pastora me deu uma liberdade aqui. O livro, aonde eu vou, que eu carrego esse livro. Quando eu ganhei esse livro do Espírito Santo, eu falei que onde eu fosse, os lugares que eu falasse dele, eu sempre deixaria uma parte para o que é do Senhor, para o que é da criação. Então, o livro que está aqui hoje, que vocês forem adquirir, eu sei que essa casa que me acolheu tão bem e está com um projeto, né, da igreja de Blumenau, e que eu gostaria de estar abençoando. Então, uma parte será para esse lugar. E eu estou com um projeto que ele seria lançado no dia 2. E quando eu fui convidada com a pastora, eu não estou aqui, meninas, para fazer propaganda de nada, tá? É para ele, que ele cresça aqui nesse momento. Mas eu não conseguiria fazer algo com outra coisa. Eu ainda sou eu gosto de ser intensa nas minhas coisas. E eu não podia dividir o meu tempo com o tempo que eu estaria aqui. E daí eu joguei para outra semana. Então ele vai ser lançado agora segunda-feira, dia 10. E aí o Senhor ministrou no meu coração para que eu também, que metade fosse para esse projeto. De uma forma da gente estar fazendo juntas um propósito aqui, da gente estar fazendo juntas um projeto. E esse programa, ele é um programa que ele já existia. Eu acho que está com o QR Code aqui, acho que é no próximo slide. Um programa que no meu tempo, onde eu só cuidava do corpo, eu tinha muitos projetos, eu tinha muitos grupos, e ele era muito eficiente. Só que ele não fazia mais parte hoje da minha vida. Porque ali eu só trabalhava com o corpo. E um dia eu encontrei com uma amiga, e essa minha amiga falou, por que você não faz? Eu falei, não. Eu falei, nada a ver, né? Não, mas é tão legal, tal, você ajudava tantas mulheres. Daí eu, como uma boa crente hoje, falei, eu vou orar. E aí orei, nada. E um dia, também numa madrugada, eu acordei e o Senhor me deu o programa todo. E ele ontem começou a falar comigo. E logo eu quero compartilhar, eu não consegui ainda compartilhar com a pastora, que é o meu primeiro vídeo que vai estar ali na hora que vocês abrirem o QR Code, que eu explico o que é o SEC 7 hoje. E hoje nós falamos de Haja Luz. O primeiro dia, falamos aqui da dracma, o primeiro dia é Haja Luz. Ele foi um programa que ele foi recriado, conforme a criação de Deus, conforme os 7 dias em Deus. Esse seca aqui, ele não tem a ver com secar nada. Ele vai secar essas impurezas que a gente tem. Entendeu? Vocês vão entender o que eu estou falando. Eu falo que ele é para vocês realmente se recriar, para vocês voltarem à origem. É para vocês terem uma conexão. Será 7 dias onde nós vamos ir para águas mais profundas. Eu quero a pastora comigo. Vou fazer um convite aqui publicamente, que ela vai iniciar esse grupo aqui comigo, já declarando uma palavra no primeiro dia, para nos sustentar neste período, porque 7 dias é pouco, mas muita coisa vai acontecer.
Muita coisa vai acontecer. Eu quero muito, é muito importante. É muito importante a tua presença. Amém. Então vocês se sintam à vontade. Obrigada. Passei um pouquinho do meu tempo, né, pastora? Amém? Gente, que delícia, né? Vocês foram abençoadas? Eu fui muito abençoada, amém? Uma imersão, ela é completa, gente. Aqui, a gente não estava vendo a labareda de fogo, ninguém estava com a sua bandeira. Aliás, as meninas não pararam um momento, né? Com as flags. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele se alegrou muito. Porque a gente está cuidando do templo do Espírito Santo. Esse programa Cerca em 7, deixa aqui o QR Code. Deixa aqui. Eu quero pedir para vocês que vocês acessem esse QR Code e que vocês entrem nesse programa, porque tem algo no nosso corpo que por meio da dieta da criação sai do nosso corpo, que são os venenos que nós, através do alimento, estamos colocando para dentro do nosso corpo. E eu amo tudo que a Lu escreve nesse livro, gente. Ela vai estar lá fora agora. E esse programa também vou estar junto. Eu acredito que nós temos aí esse mês aí para chegar no Natal, no verão, né? Mais bonitas do que a gente já é, amém? Então entra aí, acesse esse QR Code e bora, gente, cuidar desse corpo, desse templo do Espírito Santo. Agora, nós vamos ter um intervalo. Não sai ainda. Você pode ir lá fora conversar com a Lu. Você pode adquirir o livro se você quiser. Se você quiser tirar dúvidas, fale com ela. Eu quero te convidar a passar na nossa livraria, levar a sua bandeira, trazer agora a sua bandeira, porque agora nós vamos dar uma modificada aqui. E depois nós vamos voltar com a Zilaure aqui, no formato de imersão. Amém? Então agora é aquele momento que eu preciso dizer algo. Se você trouxe seu filhinho, ele está no Ministério Kids, você vai buscar o seu filhinho de lá agora. E se você vai ficar para imersão conosco, o filhinho vai ter que ficar do seu lado, ou no seu colinho, ou bem pertinho de você, porque a igreja vai entrar agora no formato de imersão. A gente vai mergulhar com a pastora Zilaure agora nas profundezas do Espírito. Quem ouviu as canções essa semana? Quem ouviu da pastora Zilaure? Lá na minha casa só fiquei ouvindo ela o dia inteiro, ouvindo, e tô chapada. E agora Deus trouxe ela aqui, ó, para ela cantar, para ela imergir com a gente. Então, agora é aquele momento. Vocês podem tomar um café. Meu conselho. Se você não trouxe bandeira, passa na livraria, pega a sua bandeira. Se você quiser tomar água, tome água. Liga para o marido, avisa ele, amor, agora você não vai conseguir falar comigo. Agora é eu e o Espírito Santo, porque agora a gente vai mergulhar profundo. Levem todas as suas coisas agora. Bíblia, bolsa. Se você está com um blazer aí, leva, não deixa nada na cadeira. Pode ir saindo todo mundo de dentro do templo agora, saindo todo mundo. E daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui para vocês estarem conosco na imersão. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.